Engrandecemos o nome do Senhor. O Senhor tem colocado no coração da igreja este propósito de falarmos por um período sobre os milagres do Senhor Jesus. Aleluia. A bem da verdade, a julgar pelo tempo que nós temos de cristianismo, não há nada necessariamente novo, por assim dizer, nos milagres do Senhor Jesus, mas o simples fato de nós comentarmos sobre o milagre, de nós relembrarmos o milagre, isso já alegra a nossa vida, isso já mexe com a nossa fé, por que não dizer, mexe com nossa esperança. Bendito e santo seja o nome do Senhor. Os irmãos já falaram aí sobre 10 milagres, os quais estão em ordem cronológica. O método nos quais os milagres estão sendo apresentados aqui nas terças-feiras é o modo ou a forma exatamente como o milagre aconteceu. A ordem dos milagres. Então nós vemos aí no início, os irmãos falando, primeiro falou o nosso irmão Ronaldo. Ele falou sobre água feita vinho, cura do filho de um funcionário real, pesca maravilhosa, a cura de um endemoniado e a cura da sogra de Pedro. Esses milagres, eles aconteceram exatamente nesta ordem. Se for colocar assim, primeiro o que Jesus fez? Fez água em vinho. E depois, qual foi o segundo milagre? Foi a cura do filho de um funcionário real. E o terceiro milagre foi a pesca maravilhosa, e assim sucessivamente. Depois nosso irmão Douglas também, ele falou sobre a cura de um leproso, a cura de um paralítico, o homem da mão ressequida, a tempestade acalmada, o endemoniado gadareno. Eu acho que só. Foi o que ele falou, que foi, deu então 10 milagres. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estaremos continuando, embora por um motivo meu, por assim dizer, eu o começarei de trás para frente, mas nós saberemos, todavia, que tais milagres, aleluia, estão na ordem, Quando nós chegarmos no último, ele será na verdade o primeiro, e será a ordem na qual então os milagres do Senhor, aleluia, os milagres que o Senhor fez, a forma ou a direção, que foi dada a cada um dos milagres. Quisera eu, por exemplo, ter tido tempo para avaliar, e possivelmente encontraríamos, quem sabe até um porquê dos milagres estarem nesta ordem. Será que foi uma lógica, uma ordem aleatória, ou até nisso há um propósito? Fica aí para quem sabe depois, os irmãos aí que têm ministrado, a gente vê como proceder neste aspecto. Mas vamos, irmãos, então, para Mateus, capítulo 9, versículo 32 e 33 apenas. Mateus, capítulo 9, versículo de número 32 e 33. Na verdade, eu não sei como nós vamos caminhar dentro do tempo, irmãos. Aleluia. Então, possivelmente, eu mesmo farei as leituras, embora, na verdade, eu acho maravilhoso, o método dos irmãos de ler juntamente com a igreja, porque essa participação ela é importante, e a gente vê, inclusive, o desprendimento de alguns irmãos para ler, e a necessidade do desprendimento de outros para também ler. Então eu gosto, na escola dominical também, os irmãos têm lido mais versículos, e a gente fica notando isso, Como alguns têm aquele prazer de ler, se deixar ele ler todos os versículos que mandar.
né? Outros já têm muita dificuldade, ou talvez para encontrar, isso é natural, ou dificuldade de leitura, isso também dá para entender, mas o prazer da participação é algo que nos chama atenção à medida que os irmãos leem. Então, São Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33 nos diz assim: E retirando-se eles, eis que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, o mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca foi visto algo semelhante em Israel. Aleluia, oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, no doce nome de Cristo Jesus, nós te engrandecemos nesta noite, mais uma vez estamos na tua presença, e outra vez, bendito Deus, iremos meditar nas coisas do Senhor, neste caso, ó Pai, os milagres do Senhor. Algo já fica subentendido, ó Pai, que o Senhor é o mesmo que fez o milagre do passado, o Senhor é que faz o milagre do presente. Que ao passarmos, bendito Deus, por esse período, esta série, ó Pai, em que nós estamos meditando um pouco nos milagres do Senhor, nós possamos, ó Pai, pela misericórdia do Senhor, aprendermos mais de Ti, e quem sabe mudar comportamentos, ó Pai, os quais vão ocasionar milagres, aleluia, ou minimamente, ó Pai, seremos crentes mais revigorados na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós lemos aqui, irmãos, eis que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Na passagem que o nosso irmão Douglas leu, ele falou muito bem, entre outras coisas, de 4 homens que trouxeram um paralítico até Jesus. E o nome desses homens não aparece, não acontece mais nada depois. Aqui nós vemos também acontecendo algo glorioso. Aleluia. Eis que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Quem foi que levou este homem a Jesus? Aqui não consta, mas uma coisa já fica aqui para nós. Eram pessoas amorosas, eram pessoas que sabiam que era Jesus, e eram pessoas que sabiam que o milagre viria. Você pode imaginar, aleluia, um homem mudo e endemoniado? Mas vamos mudar. Imagine apenas um homem endemoniado. Vez após vezes, penso eu, que você já viu alguma situação, aqui na igreja já aconteceu, tem-se notícias, nos lares, de pessoas endemoniadas e o que eles fazem. Alguns agridem, quebram as coisas e etc. No entanto, eu vejo aqui pessoas que, embora a Bíblia não cita os seus nomes, mas eles encararam esta situação. Eu sei quem é Jesus, e eu sei que um milagre pode acontecer. Então eu preciso levar essa pessoa até Jesus. Mas a questão é que o indivíduo é endemoniado. Entendemos, irmãos, que vez após vezes, nos nossos dias de hoje, quando nós vemos situações demoníacas, há uma mudança de voz e há falas também que trazem à tona a ideia de que o indivíduo está endemoniado. Neste caso aqui, como o homem não falava nada, era apenas uma situação de se ver e de se entender.
Ainda que ele nada dissesse, eles olhavam para ele e sabiam: ele está endemoniado. Então, primeiro nós vemos alguém. Eu vou tentar falar mais rápido, irmãos, por causa do tempo, tá? E eu queria deixar, não tem jeito, a gente quer falar rápido, mas quando nós propusemos falar sobre isso, duas pessoas questionaram. Duas pessoas disseram: irmão Hudson, mas 5 milagres só num tempo de estudo? Quase que um só dá tempo, não? É o bastante para falar em um só. Não, mas vamos fazer e Deus há de dar graça, né? Então, duas pessoas reclamaram. Por outro lado, irmão Ronaldo e irmão Douglas brilharam, né? Porque falaram muito bem dentro do tempo, né? Mas eu imagino que eles também foram tentando resumir ao máximo. Mas vamos lá. Então, primeiro eles pensaram: Jesus pode curá-lo. Levar os 4 que levaram o paralítico também queria ir. Você nota a diferença? Era interessante para o paralítico ir. Eles eram 4, aqui eu não sei quantos, mas a Bíblia diz que trouxeram. Então, no mínimo 2 pessoas aqui tinha. Mas penso que talvez precisaria ser mais, porque o paralítico, no que ele pudesse ajudar, pelo menos com o pescoço, ele faria para ajudar, né, para chegar. Embora não muda o mérito de chegar com ele até o telhado, foi uma situação difícil. Agora aqui o homem está endemoniado, e se tem uma coisa que o demônio não quer, é chegar perto de Jesus. Agora você imagina, você crê que Jesus pode tirar o demônio do indivíduo, e o demônio que está no indivíduo não quer chegar perto de Jesus. O indivíduo está brigando, está esbravejando da forma que fosse possível, né, como um mudo, e você precisa atracar nele. Imagina alguém morrendo afogado e você atraca na pessoa. Você pega essa pessoa e você precisa levar esta pessoa até o local do milagre, até de onde emana a bênção. Você precisa levar aonde há libertação. Eu não sei quantas vezes esses homens aqui tiveram uma situação de precisar de levar alguém para receber um milagre, mas uma coisa eu sei: neste momento especificamente, havia alguém endemoniado, havia alguém mudo inclusive por causa da possessão, mas havia naquele lugar alguém que poderia resolver a situação. A questão aqui é quem teria coragem de fazê-lo. Por isso eu disse que era um ato de amor, irmãos, e de muito amor e de crença. Tinha que ser as duas coisas. Eu vou sofrer o que eu sofrer, mas eu sei que quando eu chegar lá, o milagre vai acontecer. A fé não era do endemoniado, porque o endemoniado inclusive não queria aproximar-se de Jesus. O demônio que estava no homem não queria aproximar-se de Jesus. A fé estava, aleluia, nos homens que iriam levá-lo até Jesus. Então nós vemos aqui um esforço em abençoar, um esforço em levar alguém até Jesus, um esforço demasiado, diga-se de passagem. E aí não tem como não ficar a pergunta, inclusive para mim, porque eu sou dirigente da congregação e também para toda a igreja: qual é o esforço que eu e você temos feito para levar alguém até Jesus? Qual é o esforço que nós temos feito? E quando eu falo esforço, é em todos os sentidos. Não é necessariamente pegar alguém e trazer arrastado para a igreja, não, mas é o esforço de pegar todas as estratégias, de pegar todas as oportunidades e não perder uma oportunidade sequer. Ou vamos além, né? Cavar oportunidade para que você fale de Jesus com alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, quando pensei nesse esforço para levar alguém até Jesus, eu fiquei me cobrando, falei: meu Senhor, qual o esforço que eu tenho feito? E olha, que eu não estou falando de pegarmos o endemoniado para levar até Jesus, não. Nós estamos falando de, no mínimo, apregoar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, aleluia, para que o milagre aconteça na vida de alguém.
Para ganharmos tempo, então, o que nós lemos ali? Eles levaram até Jesus o endemoniado. Era o demônio quem causava a mudez naquele homem. E o comentarista, pelo menos aqui em São Mateus, não dá muitos detalhes. Aqui diz apenas assim: e expulso o demônio, o mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo, olha isso, nunca foi visto algo semelhante em Israel. Não é um testemunho aqui dos discípulos, não é um testemunho de Jesus, é a própria multidão que está falando. Nós nunca vimos algo assim acontecer aqui em Israel. Eles se esforçaram, mas o milagre aconteceu. Eles tiveram uma luta para levar alguém até Jesus, mas o milagre aconteceu. O demônio foi expulso e o homem então falou. E a Bíblia não diz o que isso, a Bíblia só diz assim: e o mudo falou. Expulso o demônio, o mudo falou. Nós não temos a menor ideia o que esse mudo pode ter falado. Quem sabe aquele mudo, por um relance assim na sua memória, porque possivelmente, se isso aconteceu com ele, algo havia na vida pregressa deste homem, para que ele entendesse aquele momento assim, pelo menos naquele momento. Será que a primeira fala dele foi agradecer aquelas pessoas, não sei se homens, se mulheres e nem quantidade, agradecer aquelas pessoas por ter tido o trabalho de levá-lo até ali? Será como foi para ele, qual foi a palavra que ele disse quando o demônio é expulso? E aí a primeira coisa que ele vê é o próprio Jesus na frente dele. Quais serão as palavras que esse mudo disse para o Senhor? Eu sei, irmãos, que certa vez na minha vida e na sua vida, nós estávamos mudos para dizer algo ao Senhor, porque a nossa boca, na verdade, o que saía da nossa boca? Ainda que não saísse verdadeiramente palavras que de alguma forma denegrisse, a imagem do homem e etc., mas antes de sermos crentes, nós estávamos mudos no que diz respeito a glorificar o nome do Senhor, porque se não conhecíamos a este Deus, como iríamos glorificar a alguém a quem nós não conhecíamos? Então estávamos emudecidos para louvar o nome do Senhor. Penso eu, pelo menos nos irmãos que aqui estão, mas na igreja num todo eu não sei, mas uma coisa eu sei: quando o conhecimento nos chegou, a nossa boca então ela se encheu de riso. Quando o conhecimento agora nos chegou, outrora não diríamos glória a Deus, nós estávamos mudos para glorificar, porque não tínhamos o conhecimento, então nós não diríamos glória a Deus, nós não diríamos aleluia, nós não levantaríamos as nossas mãos, não havia nenhuma manifestação. Aliás, isso acontece às vezes até com o novo convertido. Ele chega, a obra está acontecendo, muito obrigado, irmão Sandro, Deus abençoe. A obra está acontecendo e eles ficam às vezes observando, eles não conseguem glorificar, às vezes a vontade vem, mas não sai. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque a nossa boca, ela foi desprendida, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que não havia um demônio específico na minha vida e na sua vida, nos colocando mudos em relação a glorificar ao Senhor, mas havia uma cegueira, e a Bíblia diz que é o Deus deste século que cega o entendimento do homem. Ora, se é o Deus deste século que cega o entendimento do homem, portanto, o inimigo cegava-nos o bastante para tornarmos
tornarmos-nos mudos no que diz respeito à glorificação ao nome do Senhor, mas eis que Deus tem aberto os nossos olhos, eis que caíram as escamas, eis que podemos hoje ouvir das coisas de Deus, hoje nós podemos ver as coisas de Deus, e a nossa boca hoje ela pode se abrir, e abrindo ela diz glória, glória, glória a Deus nas alturas. Aleluia, bendito e santo é o nome daquele que vive e daquele que reina, aleluia. Na verdade este foi o 15º milagre do Senhor Jesus Cristo. O 14º milagre está em Mateus capítulo 9, versículo de 27 a 31. 2 cegos foram curados, aleluia, ainda no capítulo 9, versículo 27 a 31, que nos diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, que clamando diziam: tem misericórdia de nós, filhos de Davi. E tendo chegado à casa, se aproximaram dele os cegos, e Jesus lhes disse: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram eles: sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: segundo a vossa fé, seja-vos feito. E os olhos deles foram abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda vou ler mais um pouquinho. E Jesus advertiu rigorosamente, dizendo: olhai, que ninguém saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Bendito e santo é o nome do Senhor. A primeira coisa rapidamente que eu quero falar com os irmãos aqui é o seguinte: partiram dali, seguiram 2 cegos clamando, que clamando diziam: tem misericórdia de nós. Eu não consigo imaginar nesse texto, embora confesso com os irmãos, e por motivo de circunstância, eu não dei uma olhada mais a miúde nisso aqui, mas eu não consigo imaginar que esses servos, esses cegos, clamaram uma única vez: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pronto. Não. O texto diz assim: seguiram a Jesus. 2 cegos que clamando eles diziam, não disse que eles disseram. Disseram, pronto, acabou, não falou mais. Eles diziam. Então me chama a atenção aqui o fato, irmãos, deles se aproximarem de Jesus, deles seguirem Jesus clamando. Você concorda comigo que apenas baseado no que se lê nesse versículo, parecia que Jesus continuava caminhando, e eles clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. A expressão filho de Davi, assim, para a gente ganhar tempo, né, é justamente crendo na autoridade do Senhor. O título messiânico, né, na verdade, que dá autoridade ao nome do Senhor, né? Eles criam, né, no Messias. Eu falei, né, aqui umas 3 vezes, né? E falei de novo. Eles criam no Messias. Então eles iam caminhando e eles iam pedindo, eles iam caminhando e eles iam clamando. Uma das coisas que nós vemos aqui, irmãos, que eles seguiram, eles insistiram, eles perseveravam, e parece que Jesus ouvia, mas deixava-os ouvir, ou deixava-os clamar, quem sabe para ver até onde que ia este clamor. Nós percebemos, irmãos, em várias passagens bíblicas, que o Senhor quer ouvir a voz do servo de Deus. Ele quer ouvir a voz do servo de Deus. Aqui diz que quem que foi? Eles foram eles que foram ao encontro de Jesus. No milagre que nós falamos anteriormente, havia um endemoniado, havia pessoas que criam. Jesus não estavam ali, a expressão lá diz, trouxeram-lhe.
né? Está até perto aqui ainda. Trouxeram-lhe, ou seja, eles pegaram e foram levar até Jesus. No caso aqui, a gente vê falando que os cegos, eles caminhavam e eles iam clamando. Eles, na verdade, iam seguindo, eram eles que iam seguindo a Jesus, buscando o milagre. Penso eu, irmãos, que andar seguindo Jesus em meio à multidão para qualquer um era complicado. Agora, para dois cegos, embora quem sabe alguém estava ali ajudando e etc., mas a verdade é que para eles era um pouco mais difícil, mas eles continuavam a caminhada, eles insistiam dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E aqui diz: e tendo chegado, se aproximaram. Quer dizer, estava longe, estava mais de longe e clamando, mais de longe e clamando. Num dado momento, eles conseguem se aproximar, os dois cegos conseguem se aproximar do Senhor Jesus. E aí aquela pergunta que sempre chama a atenção da gente, né? Jesus diz: credes vós que eu possa fazer isto? É por isso, irmãos, que vez após vez a gente está batendo na tecla de que nós falemos, de que nós nos expressemos, aleluia, porque vez após vezes a gente vê o Senhor querendo ouvir a voz de alguém que na verdade irá dizer o óbvio. Ele pergunta: vocês creem que eu possa fazer isso? A própria situação deles já está andando na direção dele e está clamando: tem misericórdia de mim, deixa subentendido isto. E agora o Senhor está perto deles e aí confirma com eles: vocês verdadeiramente creem que eu possa fazer isto? E eles humildemente respondem apenas: sim, Senhor, nós cremos. O Senhor já tinha ouvido eles clamando antes, agora eles chegam perto. Eu fico apenas imaginando rosto a rosto, tete a tete, olhos nos olhos. Embora, obviamente, só Jesus os via, mas eles sabiam, né? Inclusive a gente sabe que os cegos, eles são diferentes nesse sentido, né? A forma deles perceberem as coisas, o tato, o ouvido e etc. Então eles sabiam que estava ali diante dele, e o Senhor, vendo-os cegos, ouvindo-os clamar, pergunta para eles de novo: vocês creem que eu possa fazer isto? Querendo ouvir deles mesmo. O Senhor quer ouvir, irmãos, a nossa voz. O Senhor quer ouvir o nosso clamor. O Senhor quer ver, aleluia, até onde vai a nossa capacidade de clamar, a nossa capacidade de expressar, a nossa capacidade de nos colocarmos diante dele e sabendo que ele está presente, aleluia. Eles clamavam e penso eu que eles sabiam que ele estava distante, depois eles se aproximam e agora ele está presente, ele está do lado, aleluia, e eles repetem para o Senhor: sim, Senhor. E aí a gente pode apenas conjecturar: sim, Senhor, nós cremos, é por isso que a gente vem clamando. Sim, Senhor, nós cremos, porque nós já ouvimos falar daquilo que o Senhor tem feito, então nós cremos, Senhor. Estou repetindo, a Bíblia não diz, mas sim, Senhor, é por isso que nós viemos até o Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que então ele tocou nos olhos deles, dizendo: seja segundo a vossa fé, ou segundo a vossa fé, seja-vos feito. E os olhos deles abriram, aleluia. Que visão gloriosa, irmãos! Eles ouvem falar de Cristo, eles conseguem chegar a uma certa distância, eles clamam o favor de Cristo, e agora eles estão diante dele, aquele de quem eles só ouviram falar,
aleluia. Agora Cristo está diante deles, aleluia, e o motivo, aleluia, da primeira visão que eles têm é exatamente aquele que lhes deu o milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca tinham visto, aleluia, embora a Bíblia aqui não está falando que é de nascença, mas eram cegos, e quando voltam a ver, seja de nascença ou não, quando voltam a ver, a primeira coisa que eles veem, aleluia, é aquele que foi capaz de restaurar-lhes a visão, é aquele que foi capaz de verdadeiramente recobrar-lhes a visão e se tornar um divisor de águas na vida daqueles homens, porque a vida deles não seria mais a mesma. Haja vista, aleluia, a alegria daqueles homens, que mesmo Jesus tendo advertido rigorosamente para que eles não contassem a ninguém, na verdade, irmãos, aqui diz que a fama dele tinha crescido a tal ponto que Israel logo clamaria por o fazer rei, mas pelas razões erradas. É por isso que o Senhor pede para eles não falarem, mas o que aconteceu foi diferente. Tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Eu fico pensando, irmãos, se eles pegaram, porque em tese tinham uma bengala. Eu não sei se no momento que viram, julgaram bengala de lado e já saiu falando, aleluia, a respeito do Senhor Jesus Cristo, ou se pelo vício, eles continuavam com ela na mão e batiam até nas costas de alguém. Ei, você lembra de mim? Pois é, eu era cego e agora eu estou vendo. Imagino cada um deles saindo para um canto, aleluia, ou quem sabe alguém perguntando, por que você ainda está com essa bengala na mão? Aí eu lembro lá do homem da cama, né? E ele mesmo falando, é para não esquecer, é para eu não esquecer, é para eu não esquecer, aleluia, que eu era cego e que agora eu vejo. Quando a nossa mente espiritual se abre, a nossa visão espiritual se abre, é necessário, aleluia, que nós queiramos falar com as pessoas daquilo que nós vemos, daquilo que nós cremos, aleluia, e da notícia que temos de para onde iremos, aleluia. Vamos mais à frente, rapidamente, o tempo está pouco aqui, né? Aleluia. Nós vamos ler, como os irmãos sabem, eu falei o 15º, o 14º, agora o 13º, é o centurião de Cafarnaum, em Mateus capítulo 8, não, mas eu vou ler em Lucas, capítulo 7, Lucas, capítulo de número 7, eu mesmo irei ler para andar rápido, e mesmo assim estou temendo, mas vamos lá. Diz assim: depois de concluir todo esse discurso perante o povo, entrou ele em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente a ponto de morrer, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, lhe rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Para a gente ir mais adiante, irmãos, para a gente ganhar aqui um pouco de tempo, algumas questões aqui nos chamam muito, irmãos, muito a atenção neste episódio. Centurião, esse homem, ele tinha então uma média de 100 homens que estavam debaixo da sua autoridade. A questão é que em Mateus fala que ele mesmo foi. Em Mateus está falando que ele foi e falou. Aqui em Lucas está dizendo que não, que ele na verdade enviou mensageiros até Jesus. E na verdade, irmãos, a questão aqui é que quando vai um representante, é como se a boca daquele indivíduo estivesse falando. Olha esse texto aqui.
Mateus 8,5, presta atenção, diz que um centurião foi até Jesus pedir que curasse. Lucas diz que o centurião enviou até Jesus anciãos como seus representantes. Isso é contraditório? Não. Mateus e Lucas estão corretos. No século I, entendia-se que quando um representante era enviado para falar por seu senhor, era como se o senhor estivesse falando pessoalmente. Ainda em nossos dias é assim. Quando um ministro de Estado encontra-se com representantes de outro país, ele vai em nome do presidente do país. Isso significa que o que o ministro diz é como se tivesse sido dito pelo presidente. Então, quando Mateus declara que o centurião estava falando, isso é verdade. Mas ele estava falando por intermédio de seus representantes, conforme Lucas esclarece. Pois muito bem, mas o fato é que eles chegam ali para falar com o Senhor Jesus. Mas na verdade, o centurião era gentio. Essa é uma questão que chama atenção. No entanto, ele manda os anciãos judeus para conversar com Jesus. É como se ele já quisesse fazer uma ponte, né? Eu sou gentio, mas eu sei que ele é judeu. Eu vou mandar judeus para conversar, para quem sabe fazer uma ponte. A Bíblia não diz isso, na verdade, mas dá para entender que foi isso que aconteceu, porque ele era gentio. E ele manda os judeus então para conversar. Mas o lindo, irmãos, é que eu não saberia dizer o que o centurião realmente falou com os judeus, porque a Bíblia não diz. Mas note que eles já chegam lá falando bem do centurião. Eles já chegam diante de Jesus rogando-lhe. Eles chegam rogando, dizendo: é digno, ou seja, ele, o centurião, é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Você sabe o que é alguém dar testemunho de você, mesmo sendo contrário a você? Você pode imaginar alguém falar bem de você, mesmo tendo alguma reserva a seu respeito, mas o seu testemunho ser tão grandioso que essa pessoa fala bem de você? Eles chegam falando bem do centurião ao Senhor Jesus, e aí Jesus simplesmente vai com eles. Eles já chegaram testemunhando a favor. Bendito seja Deus. E Jesus imediatamente vai com eles. Mas aí quando eles estão chegando, o próprio centurião manda alguém para falar: não, você não deve entrar na minha casa, porque eu não sou digno. E dá para imaginar, irmãos, que sendo ele gentio, ele imaginava: se eu sou gentio, ele é judeu, eu não sou digno dele entrar aqui na minha casa. No entanto, ele pede, aleluia, para Jesus fazer o milagre. Eu vejo aqui esses homens testemunhando a favor dele, e o próprio fato dele pedir para um criado, não era o pai, não era a mãe, não era um filho, era um criado. Então isto mostra qual era o coração deste homem. E aí a gente não tem como não pensar, irmãos, que às vezes, eu disse apenas às vezes, tem pessoas aí fora com testemunho melhor do que aqueles que estão dentro da casa, ou tem pessoas dentro da casa dando muito maior mau testemunho do que alguns que estão de fora, e nós ainda apontamos o dedo para estas pessoas. E quanto bom testemunho às vezes está havendo aí, ou se não bom testemunho, mau testemunho de dentro da casa do Senhor.
E ele então manda chamar o Senhor Jesus Cristo, mas aí ele não quer que o Senhor Jesus Cristo entre, porque ele se considera indigno. Os irmãos bem conhecem o texto, né? Porque tem uma hierarquia onde ele é mandado e sabe que se for mandado ele obedece, e se ele mandar também, será obedecido. E a fé dele é tal que ele faz essa comparação dizendo que sabia que Jesus não dependia de estar no ambiente. É como se ele declarasse, aleluia, muito mais do que simplesmente crer, mas ele sabia da abrangência do poder. Ele não só cria, mas sabia, aleluia, que o Senhor poderia ir além daquilo que verdadeiramente o homem pode entender. Mas aqui, quando eu vejo o centurião fazendo isso, irmãos, nós vemos que também ele estava indo meio que batendo de frente com outros centuriões. Na verdade, nós estamos vendo um homem de um lado, mas que também ouvia falar de Jesus, mas que também sabia dos milagres de Jesus, e ele só ouvindo falar, porque a Bíblia não diz em momento algum que o Senhor Jesus Cristo prega para ele. Então ele vai ouvindo, e à medida que ele vai ouvindo, ele vai crendo, porque o crer, ele vem pelo ouvir, e isto é bíblico, e à medida que ele ouve, então ele crê. Mas parece que ele foi ouvindo tanta coisa, mas tanta coisa, que ele sabia que não havia necessidade do Senhor Jesus Cristo chegar até ele, aleluia. O que ele ouvia parecia já falar da onipresença de Deus, aleluia. O que ele ouvia parecia já falar com ele da onipotência de Deus, aleluia. Não era apenas crer, como quem sabe eu e você hoje em dia às vezes cremos, mas não pensamos na onipotência, não pensamos na onipresença de forma real, de forma cabal, aleluia. A certeza de ele estar presente no ambiente. Tanto é verdade que se o Senhor Jesus Cristo estivesse, se nós crêssemos realmente na presença dele aqui, como deveríamos crer, possivelmente nosso comportamento seria um pouquinho diferente. Isso é verdade, tanto no fato de quando chega gente de fora na igreja. Às vezes vem gente de fora na igreja e a gente vê pessoas da igreja fazendo coisas que não fariam, servindo de forma que não fariam. Não é costume, às vezes, da pessoa servir aqui e ali. No entanto, dependendo de quem está na igreja, a pessoa corre para servir, a pessoa tem um comportamento diferente. Então, irmãos, parece que não cremos nessa onipresença do jeito que nós precisaríamos crer. Mas ele ouviu, e ouviu bastante, para saber que ao nosso Jesus, aleluia, basta apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra é o bastante para o milagre do Senhor acontecer. Aleluia, bendito e santo é o nome do Senhor. Ele também pede Jesus para falar. Irmãos, que nós possamos também pedir ao Senhor para falar. Diga, Senhor, e nós faremos. Fala, Senhor, e nós obedeceremos, aleluia. Bendito e santo seja o nome do Senhor. De uma forma indireta, através dos anciãos, ele também vai até Jesus. É preciso ir ao encontro do Senhor, porque se não vamos ao encontro do Senhor, aleluia, o milagre não vai acontecer na nossa vida. E quando eu falo de um milagre acontecer, eu não estou falando apenas daquele milagre de uma cura, de uma doença, de uma cura. Não, eu estou falando do milagre do nosso desprender mesmo. Aqui eu vejo até aqui todo mundo indo ao encontro do Senhor Jesus. E quando chega diante do Senhor Jesus, algo glorioso acontece. Irmãos, nós precisamos nos aproximar cada dia mais. Enquanto orava que hoje o Senhor colocou, aleluia,
aleluia, em meu coração, em minha mente, em meus lábios, uma oração que eu mesmo achei gloriosa. À medida, aleluia, que o amor de muitos vai se esfriando, à medida que a depravação humana vai acontecendo, isso por um lado era para trazer em nós uma situação da gente ficar comedidos, porque o amor de muitos tem se esfriado, a depravação humana está acontecendo, mas na verdade, irmãos, à medida que eu e você vemos que é cumprimento da palavra de Deus, então nós vamos avançar contra a frieza do mundo. A palavra de Deus está se cumprindo e muitos estão se esfriando, então eu vou me aquecer, então eu vou avançar, porque eu não vou entrar na estatística. E por que eu vou ser, por assim dizer, quente na presença do Senhor? Se na verdade o mundo vai se esfriando, mas é porque a palavra de Deus está se cumprindo. Se ela está se cumprindo, ela é a verdade, e se ela é a verdade, eu quero avançar, eu não vou cair na estatística de que no final do tempo muitos vão se esfriar, e eu vou entrar por esse caminho e falar: irmão, eu sofri assim porque a Bíblia já falou mesmo, né? Que nos últimos tempos muitos iriam se esfriar. Não deixe-se entrar na estatística não, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mais um texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo 22, a filha de Jairo, os irmãos bem conhecem, aleluia, 15º, 14º, 13º, e este é o 12º milagre, aleluia, que a Bíblia registra. Capítulo 5, 22, 24, alguns versículos, eu não vou ler todos, irmãos, justamente para a gente ir ganhando tempo, mas diz assim, a partir do 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que sare e viva. E aí, o versículo de número 41 diz: e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha já 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. 12º milagre do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que ele era um dos principais da sinagoga. Então ele não era o principal, ele era apenas um dos principais. Significa que haviam então outros principais da sinagoga também. Na verdade, está narrado em Mateus, em Marcos e em Lucas este texto. Ele era um dos principais, e aí a Bíblia diz que ele chegou, a Bíblia diz que ele é quem foi ao encontro do Senhor. Mas na verdade, irmãos, este homem também sofreu uma situação bem delicada para ir ao encontro do Senhor. Tem um texto a respeito dele que diz assim: Jesus, ao ponto de vista, presta atenção nisso, Jesus, ao ponto de vista dos chefes religiosos da época, que era o caso de Jairo, era uma pessoa incômoda, que tinha audácia de dizer que perdoava pecados, e ainda por cima se dizia filho de Deus. A relação entre os chefes religiosos e a pessoa de Jesus Cristo nunca foi amigável. Ele não era o único, haviam outros principais da sinagoga. Na verdade, a presença de Jesus incomodava os principais da sinagoga, todos eles. Na verdade, o Novo Testamento, estava acontecendo, o Novo Testamento estava acontecendo, e eles ensinavam, na verdade, sobre as leis e etc. Mas este homem, ele precisou enfrentar os seus
os seus correligionários ali, né? Ele precisou enfrentar aqueles homens, porque ele iria meio que na contramão do que os principais da sinagoga fariam. E aí ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e cá para nós, ele também precisou enfrentar uma multidão, sendo ele um principal da sinagoga, e ir até Jesus. E penso eu que alguns ali, quando vendo ele aproximando do Senhor Jesus Cristo, e sabendo quem ele era, e sabendo o Senhor que ele era um incômodo para os principais da sinagoga, eles pensam, o que ele vai fazer? Não, ele deve chamar a atenção, ele deve colocar Jesus no lugar, o que é que ele vai fazer? Mas no entanto ele chega para rogar também pela sua filha. E aí a Bíblia diz que ele chegou e prostrou diante do Senhor. Alguém que, segundo os historiadores falam, que estava na contramão dos ensinos de Jesus, ou na cabeça dele, Jesus estava na contramão dos seus ensinos. A Bíblia diz que ele chega, prostra-se diante do Senhor, e ele adora ao Senhor, e adorando ao Senhor, a Bíblia diz que ele rogou, e rogou é pedir com insistência, é uma súplica apaixonada, diz um dos escritores a respeito, aleluia. E aí a Bíblia diz que ele fala com Jesus, e Jesus foi na hora, na hora. Eu fiquei pensando, será que Jesus estava indo para lá e ele veio de lá? Isso aqui é só, irmãos, não tem a ver com... Porque se ele veio de lá, Jesus só acompanhou, e a multidão continuou. Agora, se a casa dele era para cá, né, porque ele chamou, diferente do centurião, né? Ele chamou Jesus para ir lá. Então imagina, a multidão está vindo aqui, ele vem e conversa com Jesus, aí ele sai para lá, para a casa dele, a multidão, eu fiquei lembrando de cardume, né? Quando a gente vê nas imagens, vai um cardume para cá, eu fiquei imaginando a multidão tomando outro rumo, ou que seja para trás, ou para o lado, não importa onde, mas aí a Bíblia fala que imediatamente o Senhor foi na hora que ele foi, ele também teve que enfrentar a multidão, e ele fala com o Senhor ouve na hora e vai junto com ele, e multidão vai atrás, porque a verdade, irmãos, é que muitos ali, passa pela minha cabeça, queriam ver milagres, queriam um milagre para si, e etc. Haja vista que tem um texto na Bíblia Sagrada, Lucas, eu não vou lembrar qual capítulo agora, a gente leu hoje, né, esse texto, onde fala que alguns tocavam em Jesus e eram curados, e não tem nome de ninguém não, só fala que eles tocaram e eram curados. O irmão Ronaldo também parece que leu algo nesse sentido, né? João fala que se tudo que Jesus fez fosse escrito, né, não caberia nos livros do mundo inteiro, que eu aprendi na sede, inclusive nessa penúltima reunião que fomos lá, que ficamos um sábado lá, que isso é uma força de expressão, caberia sim nos livros, isso é uma força de expressão para dizer o quanto mais Jesus fez. E então, irmãos, ele vai, a multidão segue com ele naquela mesma hora, mas aí eles vêm e avisam que a menina já estava morta, e os irmãos sabem disso. Então eu estou falando aqui de alguém que a postura de Jesus estava na contramão daquilo que eles ensinavam, ele como principal da sinagoga. E aí alguém vem e fala que a menina morreu, mas Jairo continua. E aí a Bíblia diz também que quando eles vêm para falar com ele, eles ainda falam assim para ele não incomodar o Senhor Jesus. Veja bem, este homem não era necessariamente um cristão. Alguém fala que a menina está morta, e ele não sendo, ele continua a caminhada dele, já sabendo que a menina estava morta. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Imagina o que esse homem ouvia, apesar do que acontecia na sinagoga, entre os principais da sinagoga, e a conversa que possivelmente ali era gerada, este homem ouvia, e ele também já morreu. Mas pelo que eu já ouvi falar, eu vou continuar.
Pelo que eu já ouvi falar, eu vou continuar diferente de Marta e Maria. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos, negócio de cristianismo, quem é crente, quem não é, quem é sério, quem não é, quem é sincero, não se está dentro da igreja e etc. Porque Marta e Maria já é o contrário. Elas tinham já uma comunhão diferenciada com o Senhor Jesus. No entanto, elas têm uma dúvida. Ela fala: Senhor, eu até notei que Marta fala, depois Maria fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí o Senhor fala: não, mas ele vai ressuscitar. Aí Marta, que está do lado, né? Marta, que apesar da questão dos afazeres lá, mas está do lado, eles são amigos, ela sabe quem é Jesus, é alguém que está dentro da igreja, é alguém que está envolvido. Mas quando ele fala vai ressuscitar, ela fala: Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia, né? Quando chegam lá, que vai, ele pede para abrir, aí ela fala: Senhor, já cheira mal, tá? Porque é de 4 dias. Então parece que eram gente que estava do lado, que acompanhava, mas alguma coisa acontecia, que não havia um se soltar assim. O Senhor chegou, e se ele chegou, o milagre vai acontecer. Era para acontecer diferente, era para ela falar: o Senhor chegou e o milagre vai acontecer. E alguém falar com ela: não fala bobagem, Marta ou Maria, ele já tem 4 dias de morto. E ela repetir a palavra lá do homem de Deus lá atrás, né? Eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho comunhão com ele, nós somos amigos dele, nós sabemos quem é ele. Então quando nós dizemos que ele vai ressuscitar, é porque nós sabemos que vai ressuscitar. Mas não, elas ficaram naquela: já é de 4 dias, Senhor, só no último dia, eu sei que vai ressuscitar. Não estava crendo que Jesus faria. No entanto, Jairo, que não tinha a comunhão que Maria tinha, a comunhão que Marta tinha, falaram que a filha estava morta, e ele continuou a caminhada dele. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com julgamentos prévios. Nós precisamos ter cuidado com algumas coisas. E isto não indica não apontar as coisas que precisam ser apontadas para correção e para nosso crescimento e para cuidado, né? A igreja tem que ter cuidado também, se não der a pouco o que está acontecendo. Mas veja bem, ele, não tendo a experiência que Marta e Maria tinham, ele caminhou firmemente para a casa dele, mesmo alguém tendo falado que a menina tinha morrido. E aí eu vou repetir o que eu já disse: a postura dele é como deveria ter sido a postura de Marta. Ele poderia estar pensando consigo. Aliás, vamos imaginar, é só conjectura, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas falaram que a menina morreu, mas eles continuaram andando. Vamos imaginar falando: Senhor, Jesus falando, mas ela já morreu. E ele falando: Senhor, mas eu tenho ouvido falar do Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor vai chegar lá e o Senhor vai fazer um milagre, porque eu já ouvi dos milagres que o Senhor fizera. Na verdade, se a gente partir do princípio que é o 12º milagre, então este homem já ouviu no mínimo aí de 11 milagres, fora esses que a Bíblia tem, que não tem endereço específico. Então ele já ouviu dos milagres. Ele poderia falar: não, eu sei da história da água feita vinho, Senhor, é por isso que eu vou continuar caminhando. Eu sei a questão aí da tempestade, né? Acalma-te vento, eu sei, é por isso que eu vou continuar. É porque eu sei que se o Senhor tem poder para falar ao vento, para falar ao mar, para falar à natureza, eu sei que o Senhor terá poder para falar com a morte, e a morte terá que obedecer. Então eu continuo, Senhor, eu não me importo com a notícia da morte, porque eu sei que a vida vai chegar no ambiente. Aleluia, precisamos, irmãos, ter essa fé. Aleluia, ele se aproxima de Jesus, ele fala com Jesus, ele pede o milagre, ele pede para o Senhor ir até lá. A notícia vem dizendo o contrário, mas ele continua caminhando firme em seu propósito, porque ele sabia em quem ele também estava crendo. Aleluia. E por que não dizer também que ele chegou e falou: agora que eu quero ver, né? Eu confiei, fui lá e falei. Vamos ver agora o que vai acontecer?
Aleluia, só que o milagre aconteceu, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que eles falaram: não incomode mais o mestre, aleluia. Alguns foram até ele para dizer: não incomode mais o mestre, aleluia. E um dos comentaristas, né, desta passagem fala que na verdade foi alguém da sinagoga que foi lá, mas na verdade não foi, mas foi alguém da sinagoga que foi lá. Mas indiferente disso, eu fico imaginando que o fato da menina ter morrido era agora uma boa ocasião para falar: não, agora a gente consegue, não vamos deixar ele lá não, hein? A menina já morreu, aí a gente chega e fala, aí despede tudo, Jesus toma o rumo dele, a gente chama Jairo num canto, vamos conversar com ele para explicar algumas coisas para ele, né? Mas Jairo continua a sua caminhada e a menina ressuscita. Os irmãos já sabem, né? O que vem depois, né? Chegou lá, eles riram dele, ele pede todo mundo para sair, e aí a gente não pode falar mais sobre isso, né? Porque vamos encerrar agora. Ele pede todo mundo para sair, o versículo que nós lemos diz, né? Menina, a ti te digo, levanta-te, e o milagre foi feito. Glórias a Deus. Já está morta, mas o milagre foi feito, aleluia. Ele não era judeu, mas não tem problema, vai até Jesus, o milagre vai acontecer. A questão é ir até Jesus. Se vai até ele, o milagre vai acontecer. E o 11º milagre que aconteceu dentro da cronologia é a mulher do fluxo de sangue. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Esse texto, vou ler apenas um versículo, tá, irmãos, para embasar, para não ficar assim muito ao léu, né? Ainda Marcos, né, capítulo 5, e o versículo de número 25 a 34, mas eu não vou ler todo ele, né? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, 34 apenas: e ele disse a ela, a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Bendito seja o nome do Senhor. Partindo do princípio da cronologia bíblica, aqui nós vemos que a mulher ouviu pelo menos de 10 milagres. 10 milagres que tinha nome e endereço, tinha pessoa que foi alcançada e etc. Fora aqueles milagres que a Bíblia fala que aconteceu, mas foi assim, e curou muitos, e muitos demônios foram expulsos e etc. E esta mulher ouvindo isso o tempo todo, bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente sabe que não tem nome dela. Mateus fala apenas eis que uma mulher, Marcos fala certa mulher, e Lucas fala e uma mulher. Bendito seja o nome do Senhor. A fé, irmãos, a leva a uma atitude. A atitude dela redunda em milagre. O milagre chama a atenção do próprio Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor quer saber, porque dele saiu virtude. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, irmãos, isso é uma das coisas que também me chama muito a atenção, é o fato do Senhor querer saber. E aí de novo eu vejo o Senhor querendo ouvir uma fala, eu vejo de novo o Senhor querendo ouvir alguém se manifestar. Como que um Senhor, aleluia, que alguém apenas toca nele e o milagre verdadeiramente acontece, ele sente que o milagre aconteceu. É claro que não tem como a gente não imaginar que ele não saberia quem, mas o Senhor quer, irmãos, que nós nos apresentemos diante dele. O Senhor quer que a gente chega diante dele e verdadeiramente a gente se apresenta. Aí eu lembro lá do homem de Deus falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes nós ficamos em algumas atitudes tipo assim: ah não, se Deus sabe de todas as coisas, então ele vai fazer. Ah, se Deus isso,
Se Deus, na verdade, irmãos, o Senhor quer que abramos a nossa boca. Ele viu que dele saiu virtude, dele saiu poder, dele saiu um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher que tem coragem de tocar escondido, também tem coragem de se revelar, aleluia. Para tocar ela foi aqui, foi ali, foi difícil e ela toca, mas dá a entender que ela não tocou, também recebeu a cura e saiu alegre. Não, porque ela ouviu o diálogo, ela tocou, e quando ela tocou, se ela quis sair por qualquer motivo, até porque estava tudo muito novo, ela era desprezada, se ela quis sair, ela ouviu ele indagando: quem me tocou? Senhor, todo mundo está aqui apertando. Todo mundo tocou. Como que o senhor fala isso? Não, alguém tocou em mim de forma diferente. Eu imagino ela indo andando, quando ela ouviu isso aí, ela falou: então fui eu. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí ela que falou, tocou nele escondido, agora ela chega e se declara diante dele. A multidão está todo mundo olhando para ela. Antes ninguém estava olhando para ela, porque estava escondida, ela precisava tocar e sair dali. Agora todo mundo está olhando. Mas agora, aleluia, o poder de Deus entrou na vida dela. Agora um milagre aconteceu na vida dela. Agora a vida dela é diferente. A Bíblia diz que agora ela chega e se prostra diante do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que ela conta tudo o que aconteceu. A Bíblia diz que ela conta detalhadamente o que aconteceu, aleluia. É preciso que nós nos cheguemos a Deus, é preciso que ao invés de escondermos, a gente vê, não para aparecer. Eu não estou falando a gente chegar para aparecer, para querer ser o maior, para querer ser o melhor, não, mas às vezes os nossos dons não caminham, porque a gente não se apresenta diante do Senhor, e Ele está falando: eu quero saber, eu quero ouvir quem me tocou, aleluia, quem me serve. Eu quero saber quem me serve, quem canta, quem prega, quem ora, quem visita. Eu quero saber, se apresenta e diga: sou eu, aleluia. O Senhor quer nos ver apresentando diante dele e contando para ele, aleluia, qual o milagre que ele fez na nossa vida, aleluia, o que significa esse milagre na nossa vida. E no nosso caso nós vamos apresentar. É por isso que eu digo: meu Senhor, aleluia, eis-me aqui, envia-me a mim, dá-me autoridade, dá-me graça, dá-me liberdade, aleluia, para servir ao Senhor, aleluia. Aproxime-se de Jesus, toque em Jesus e se revele, se manifeste e diga: Senhor, eu estou aqui para te servir. Porque na verdade, irmãos, de forma direta ou indireta, todos nós recebemos uma cura, todos nós recebemos um milagre. No mínimo, se você não viveu a experiência de um milagre, de uma cura física, você recebeu o milagre da salvação. Você estava condenado ao pecado e aconteceu um milagre, porque você não fez nada, você estava, aleluia, perdido, você estava caminhando rumo ao inferno, mas de repente acontece um milagre, e uma mão vai e te tira do inferno milagrosamente e te coloca a caminho do céu, ao caminho da glória, ao caminho do encontro com o Senhor. É por isso que nós precisamos glorificá-lo, bendizê-lo, dizer: santo, santo é o nome do Senhor, e nos apresentarmos a Ele. Não esperemos Ele nos chamar, não esperemos Ele dizer, quem foi que, não, apresentemos a Ele e falemos: Senhor, estou aqui, pode me usar, aleluia, Senhor, estou aqui, faço parte do reino, Senhor, estou aqui, eu recebi o meu milagre, aleluia, é por isso que eu estou na tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. E assim nós encerramos nesta noite, irmãos, lembrando, como a gente está falando de cronologia, lembrando
11º milagre do Senhor Jesus, a mulher do fluxo de sangue. 12º, a filha de Jairo. 13º, o centurião de Cafarnaum. 14º milagre, a cura dos 2 cegos. E o 15º milagre, a cura de um homem que estava endemoniado e por isso estava mudo, fora os demais milagres que a Bíblia não dá endereço específico. E eu encerro dizendo: você ouviu 15 milagres nessas terças-feiras, você ainda vai ouvir mais um bocado aí, porque são 35, e de antemão eu já te digo, é a esse Jesus milagroso que você serve, é esse Jesus que faz milagres que você está servindo. Então apresente-se a Ele como tal, apresente-se a Ele como alguém que sabe que Ele é Deus que faz milagres. Coloquemos sobre os nossos pés e oremos nesta noite em nome de Jesus.